E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Por cá, o professor Everaldo, seu professor de História do Ceará. A gente está trazendo aí os conteúdos, como vocês vêm acompanhando, em relação ao concurso da Polícia Militar que está em andamento. Beleza? Então, pedi para vocês, antes de tudo, se inscrever aí no canal, dar aquele joinha para dar força ao professor velho sofrido aqui. Beleza? Então, novinho e novinha, bora estudar que vocês são bonito, não são rico não, beleza? Então cuida. Então, como vocês sabem, o processo de povoamento, processo de conquista, na verdade, ele vai se dar um pouco tardio, muitas dificuldades, principalmente em relação ao índio, né? A gente aqui na porção do Ceará, a gente tinha índios arredios, índios que praticavam a antropofagia. Diga-se de passagem que existe uma diferença aí, viu, pessoal, entre antropofagia e o canibalismo, ok? A antropofagia, vocês fiquem sabendo aí que é praticada como um ato ritualístico dos índios, né? Eles tinham aquela onda de quando capturavam os inimigos, comiam partes do corpo, ok? Então era um processo diferente aí do canibalismo que consistia em comer carnes humanas e tal. E a antropofagia usava muito essa questão aí do ritual, né? O cara capturava um inimigo, né? Um guerreiro, e fazia aquele ritual, qual comia o coração do guerreiro capturado, algumas partes do corpo, nessa situação de ritual. Beleza, aqui no Ceará teve disso, ok? Os índios dificultaram muito aí a vida dos portugueses. Então bora lá. Em relação à questão das capitanias hereditárias, a gente sabe que ela não deu certo, isso foi fato, né? Não deu certo. Apenas a capitania de Pernambuco e a de São Vicente logrou êxito. Então o governo de Portugal lançou um novo sistema aí de doação de sesmarias, que eram porções de terras, na verdade, né? Para o pessoal, para quem quisesse cultivar, né? Desbravar aquelas terras virgens, ok? Então, além dessa situação de desbravamento, tinha a questão de povoamento, né? O governo de Portugal tinha muito medo dessas terras para a banda de cá serem invadidas por estrangeiros, tá ok? Então esse sistema de sesmarias que foram doadas terras, ele se deu até mais ou menos o final de 1822, tá ok? Já no processo de independência do Brasil, certo? Então, economicamente falando, o açúcar ele ainda é a vedete, ainda a menina dos olhos do estrangeiro, do pessoal local também, ok? Porque era o ouro branco da época. E, consequentemente, corria em segundo plano já a questão da criação do gado. O gado, inclusive, ajudava muito aí nas lavouras da cana-de-açúcar, na moagem, nos grandes engenhos. Enfim, já tinha um certo papel, né, importante. Então, com essa doação de sesmarias, a galera vai começar as plantações, vão começar a investir mais na terra, até porque a questão do investimento nas fazendas não precisava de tanto dinheiro, né? Não precisava de tantos recursos, tá ok? Então vai botar cada macaco em seu galho, né? O governo de Portugal vai outorgar uma lei que vai colocar o pessoal, né, que cria gado mais para o interior, né? E nessa lei outorgada, nessa Carta Régia de 1701, vai delimitar aí, né, um espaço de mais ou menos 10 léguas, 60 quilômetros, para o gado não vir comer a plantação de cana-de-açúcar, mais na parte litorânea. Então, beleza, foi feita essa divisão aí. Cana-de-açúcar era ainda fazia ainda seu papel econômico muito bem na economia local. Enfim, então a pecuária ela foi surgindo, né? E como diz o Capistrano de Abreu, nos dois sertões, quando a galera começou a exploração em relação à pecuária, a pecuária já de vento e popa,
ela vai fazer com que o escoamento do gado careça de estradas, né? As estradas de Jaguaribe, por exemplo, com mais de 250 fazendas, consideradas as estradas seguras, né? Então vai acontecer aí os dois sertões, registrado pelo grande escritor, historiador Capistrano de Abreu, que ele vai dizer que o sertão de dentro a galera vai adentrar aí pelo interior, né? Os baianos, usado pela galera da Bahia, e usufruindo aí do melhor que o Rio São Francisco podia oferecer, tá certo? Para alimentação do gado, descanso dos tropeiros, enfim, o velho Chico serviu muito de guarida para esse pessoal, tá certo? Enquanto o sertão de fora, que foi usado já pela a galera de Pernambuco, usando os rios Acaraú e Jaguaribe, né? Eles faziam mais esse percurso aí rumo ao litoral. Ok, pessoal, então aqui a gente já vê uma introdução em relação à pecuária no Brasil, é isso? No Nordeste aí, especificamente no Ceará, certo? Então a expansão do gado, ela vai acontecer nessa expansão da pecuária, tá certo? E vai ter aí suas características próprias, né? Que vai, mais uma vez, a geografia no Ceará, né? A questão do solo vai favorecer muito essa expansão, um solo salgado. E bem também como a questão das pastagens, bastante mato, né? Pasto para esse gado se alimentar, certo? E justamente essa política de facilitação de sesmarias, né? A questão do acesso à terra, muita gente vai se apropriar de muita terra e tudo, e depois futuramente a gente vai ver, né? A questão dos grandes latifundiários, os grandes coronéis, beleza? A gente vai ver isso lá na política Café com Leite, lá na frente. Então, a questão dessa expansão ela vai se dar, como eu já tinha falado, justamente pelo capital. Não prestava você ter muito recursos, tá certo? Então, um pouco capital você já dava para tocar a sua fazenda, o seu negócio, tá ok? E a questão do transporte do gado, ele mesmo se autotransportava de um lado para o outro, né? Percorriam grande distância, como a gente vê aqui os sertões, né? Então percorriam grandes distâncias e com o tempo vai surgir o ciclo dos charques, né? As charqueadas, as oficinas, porque vai ver que essas grandes distâncias aí pelos sertões vai fazer com que não fique muito viável, justamente pela questão de ataques indígenas, a questão aí das grandes distâncias, o gado chegava doente, pouco peso, muitos morriam pelo meio do caminho e assim sucessivamente, beleza? Então até aí tá dando para entender, a gente já sabe as características, né, dessa expansão sertão adentro, pela pecuária, e vai surgir aí a figura do vaqueiro, né? Os cabas da peste, a figura dos caras que vão marcar uma época, que vai marcar uma geração de modo de vida, a geração do povo do sertão, né? Isso vai virar o símbolo nordestino, né? As quarteações, depois vai gerar aí as vaquejadas, né? As festas de apartação, enfim, muitas coisas vão caracterizar aí pela figura do vaqueiro, né? A gente vai ter a quarteação, que é o famoso 4-1, pessoal. A 4 cabeças de gado, uma era do vaqueiro, certo? O vaqueiro era um homem que ele não era escravo, ele era um homem livre, geralmente um caboclo, tá ok? E gozava da confiança aí dos seus patrões e assim por diante. Então ainda existia a mão de obra indígena, certo? Depois vai ser substituída aí pela mão de obra africana, do negro oriundo da África, tá certo? E a grande vedete na época mesmo, economicamente falando, pessoal, diga-se de passagem, vai ser o açúcar muito mais lucrativo, ok? Mas a questão da expansão da agropecuária, questão da pecuária, vai ser de grande valia para o desbravamento desse sertãozão, certo? Então, essas longas distâncias depois vai fazer com que
sertanejo se reinvente. Então vai surgir as charqueadas, né? As charqueadas que a gente vai ser o Pelé, né? No beneficiamento dessa matéria-prima, né? Carne de sol, o charque, né? Vão meter sal aí, o sal é que a gente mais tem aqui, vão meter sal aí nas carnes para aguentar as grandes distâncias, né? E vai alimentar, aquecer o comércio, né? A economia local, por bastante tempo. E através dessas charqueadas, as oficinas, vai surgir aí também os primeiros blocos, né, de povoamento, tá certo? Vai surgir aí os núcleos urbanos, como Sobral, Granja, Aracati, Uicó, Camucim, Acaraú. Então são cidades importantes no estado do Ceará que elas nascem justamente dessa expansão da agropecuária, tá certo? Então aí a gente sabe que o Nordeste ele sofre, ainda hoje, né? Sofre com a questão da estiagem, a falta de chuva, né? Falta de água. E naquele tempo, lá no século XVIII, século XIX, o Ceará principalmente sofreu muito com a questão das secas. A gente vai depois ter uma seca muito ferrenha aí, que vai ser fruto de uma obra da Raquel de Queiroz, o 15, né? Então vai ser o estado do Ceará é muito cheio de histórias envolvendo a questão da estiagem, questão da seca, né? Então o que vai começar a declinar esse movimento aí da civilização do couro, né? Que do boi tudo se aproveitava, do chifre até a bocha que serve de estrumo, né? Tudo se aproveita, tá ok? Então vai começar aí um declínio, já no século aí 18, final do século 18, o declínio da civilização do ouro, mas ficou a figura do sertanejo, ficou a figura do vaqueiro, né? Do caba da peste. Então, aos poucos, vai havendo aí a transição, vai aparecendo um novo ciclo muito importante no Nordeste brasileiro, principalmente na região do Maranhão, do Grã-Pará, né? Maranhão vai ser um dos grandes produtores aí do algodão, e essa cultura vai se estender e vai ser muito importante aqui no Ceará, principalmente a partir do acontecimento da Guerra da Secessão lá nos Estados Unidos. Beleza? Até aqui tudo tranquilo, né, pessoal? Vai dar para vocês entenderem, né? Então, o que é a Guerra da Secessão tem a ver com a gente aqui no Ceará, né? Teve a ver com esse ciclo econômico do algodão. Diga-se de passagem, pessoal, que a Guerra da Secessão ela foi um movimento lá entre o pessoal do sul e o norte dos Estados Unidos para circular nessa divisão, nessa briga, né? Os Estados Unidos era quem abastecia, além do próprio Estados Unidos, a Europa com seu algodão. Diga-se de passagem que lá eles adotaram o sistema plantation, tá certo? Monocultura baseada praticamente só no algodão, né? E o sistema plantation a gente sabe que é aquele mesmo sistema da cana de açúcar lá usado pelos holandeses, né? Ou seja, grande extensão de terra, né? Os latifúndios, mão de obra escrava, uma única cultura e o sistema exportador, né? Uma única cultura de uma matéria-prima, no caso aqui o algodão, e o sistema exportador. Então, nos Estados Unidos era da mesma forma. Beleza? Então o algodão ele era a base da economia dos Estados Unidos, abastecia todo esse mercado. E agora em guerra, como era que eles iam abastecer? Não é isso? Então o que foi essa Guerra da Secessão? Essa Guerra da Secessão nada mais nada menos do que a briga aí de um lado o pessoal do sul que tinha esse sistema plantation, precisava da mão de obra escrava, então logo eles não defendiam a escravidão. E a galera do norte que já tinha uma mente voltada para a questão do trabalho livre, do trabalho assalariado. É onde vai surgir uma figura icônica do cara chamado Abraham Lincoln, futuro presidente dos Estados Unidos. Então ele, sendo presidente dos Estados Unidos, ele vai promulgar a 13ª emenda, a famosa 13ª emenda, que é o que? A abolição da escravatura, beleza? Então Fortaleza, então aqui vocês entenderam. Então quando acontece essa Guerra da Secessão,
o mercado inglês ele fica aberto, beleza? Fica aberto para novas parcerias. E o Ceará vai abastecer o mercado inglês por muito tempo, ok? Então vai ser um apogeu em relação à economia, tá certo? Fortaleza vai ser o grande centro coletor de algodão. Agora sim, Fortaleza vai surgir como um grande centro, tá certo? De movimentação econômica, já vai ter uma estrutura de porto que vai poder abastecer essa demanda do algodão. Beleza, pessoal? Então, foi assim que surgiu, né? Foi assim que surgiu esse apogeu com essa Guerra da Secessão e economicamente depois vai surgindo a nova cultura. A gente já está chegando no ciclo, né? Brasil Imperial, a gente já está chegando no ciclo do café, perdão, o ciclo do café, e o Nordeste novamente vai ter que se adaptar. Então vai começar o declínio aí, outra transição econômica. Dessa vez o algodão vai dar uma declinada, né? E vai voltar a questão aí, vai surgir a questão aí do café. Beleza, pessoal? Na próxima aula eu quero trazer para vocês a questão das linhas férreas, os núcleos de povoamento propriamente dito, não só falando do ponto de vista econômico. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham ajudado. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado, entendido aí, tá certo? E é assim mesmo. Bola para frente, bons estudos e vamos continuar.